Convido você a abrir a Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Livro de Lucas, capítulo 4, 16 a 21. Amém? Encontrou aí? Se você não encontrou aí, você lê aqui. Aí, já está aí, né? Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, a ministrar conforme o propósito e o projeto que o Senhor tem com cada um de nós. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos trouxe e o Senhor tem algo a falar com cada um de nós. Por isso nós pedimos a tua bênção e que o Senhor faça conforme está no teu coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema dessa mensagem eu quero trabalhar com você. O ontem continua hoje. Amém? O ontem continua hoje. Amém? Vamos repetir juntos para ficar gravado aí? O ontem continua hoje. Amém? E você vai entender esse tema no discorrendo dessa mensagem que você vai entender um pouquinho, né? E aqui no capítulo 4 do livro de Lucas, Jesus ele está na cidade de Nazaré. Na realidade, Jesus nasceu em Belém da Judéia e Jesus foi criado em Nazaré, Nazaré da Galileia. E Nazaré era um pequeno povoado, poucas pessoas. Era uma cidade, não era uma cidade relevante, não era uma cidade relevante politicamente falando, não era uma cidade muito bem vista. Até pelo contrário, era uma cidade que as pessoas tinham uma certa discriminação com o Nazaré. E Jesus, ele vai ser criado nessa cidade. Aqui a gente já começa a ver o contraste, né, das coisas de Deus com as coisas do mundo. Se alguém pudesse escolher aonde Jesus deveria ser criado, talvez ele fosse criado na Galileia, na Judéia, né? Galileia, Nazaré da Galileia. Na Judéia, que a Judéia já era um povo mais famoso, um povo com mais recursos, onde tinha o templo, as coisas. Então, era um lugar mais apropriado para se criar o Filho de Deus. Mas não, pelo contrário, Jesus vai ser criado numa cidade bem humilde, uma cidade bem simples, chamada Nazaré, na Galileia, né? E a Bíblia começa a dizer, né, o que Jesus começa aqui, quando ele chega, ele vai nessa sinagoga, né, aqui em Nazaré, ele entra num sábado, como era de costume. Então Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. A sinagoga era uma igreja, como hoje. Era um lugar onde o pessoal se reunia para ler os escritos, era um lugar que o pessoal se reunia para orar, era um lugar que o pessoal estava, até mesmo fazer alguma reunião de sociedade, era feita na sinagoga. E a sinagoga era um lugar porque os judeus tinham que ir ao templo, mas o templo ficava em Jerusalém. Então não dava para ir sempre ao templo. Então criou-se as sinagogas, as igrejas que estavam espalhadas.
Alguns dizem que a sinagoga foi criada na época do cativeiro babilônico, porque eles ficaram longe do templo, longe de Jerusalém, e é ali que começou esse movimento da sinagoga, das igrejas, né? E Jesus, ele vai numa sinagoga, como era de costume, e Jesus chega lá nessa igreja, né? Imagina, né, irmãos? Jesus chegando nessa igreja. Porque a Bíblia diz, né? O próprio João, ele diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus ali como homem, mas Jesus também como Deus. E ele chega, ele vai na sinagoga e ele está lá. E aí então vai dar algo para ele, né? Ele se levanta para ler, né? E então deram o livro do profeta Isaías. E ele abriu esse livro, né? Imagine, né? Todo mundo lá, sentado, em volta, tinha uns bancos que eram colocados. E Jesus está lá com aquele livro, abrindo aquele livro, e todo mundo olhando para Jesus, né? Imaginou se fosse isso aqui agora, né? Você está olhando aqui para um pastor, né? Um homem, né? Agora imagina, Jesus está aqui, abrindo o livro, e está todo mundo olhando para ele. Jesus está abrindo. E ele vai abrir o livro, né? Imagina Jesus abrindo o livro. E todo mundo olhando para Jesus. Onde ele vai ler? Que passagem que vai ser, né? E aí Jesus abre lá, deram o livro, cai na passagem. A passagem que está lá em Isaías, né? Que é Isaías 61, que diz claramente isso que Jesus vai ler aqui. Então Jesus agora se levanta e vai ler o livro. Né? Imagine Jesus lendo o livro. Né? Imagine se você está lá naquela igreja. Imagine se você está lá naquela reunião e Jesus vai ler o livro e você fica atento para ouvir o que Jesus vai ler. Olha que coisa tremenda. O que está acontecendo? Olha o que está acontecendo aqui nesse lugar, não é? Jesus pegou o livro, abriu no profeta Isaías e agora Jesus vai ler. E ele vai ler, ele vai começar falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus vai começar a falar algumas coisas, por isso o tema. O ontem continua hoje. Porque Jesus ele vai começar a falar algumas coisas que eram ontem, mas que continuam hoje. E ele vai começar a discorrer. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Jesus vai começar declarando: eu sou um ungido. Amém? Jesus vai começar: olha, eu sou ungido. E o que é ser ungido, queridos? O que é ser ungido? Nós precisamos entender algumas coisas. Ungido no Velho Testamento estava muito relacionado com uma unção com óleo, para separar profetas, reis, sacerdotes. Eram separados com a unção de óleo. Até mesmo o rei Davi, né? 1 Samuel 16, quando Samuel vai ungir Davi, ele pega um chifre, enche de azeite, vai até a casa de Jessé e despeja aquele azeite sobre Davi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera da vida de Davi. Dali em diante, Davi agora se torna ungido. O óleo derramado sobre a cabeça de Davi. No Novo Testamento é um pouco diferente. No Novo Testamento, o ungido é aquele que recebe autoridade, aquele que recebe capacidade do Espírito Santo para realizar uma missão. Então, tem muita gente que está com a cabeça cheia de óleo, mas não é ungido de Deus. Tem gente que já recebeu unção, despejaram lá um litro de lisa lá em cima, lá, sei lá, né? Mas não tem autoridade, não tem a autoridade de Deus para fazer aquelas coisas. Então, no Novo Testamento, o ser ungido é receber a autoridade, capacidade de Deus para realizar uma missão. Jesus era ungido de Deus. Agora, a Bíblia não relata qual o momento que pegaram um óleo e derramou sobre Jesus. Você não vai ver isso. Não que está errado fazer essa unção, essas coisas. Faz do jeito que achar melhor, mas não é bem assim. E
Jesus ele disse, eu sou ungido. Agora, ungido, e ele vai dizer para que Jesus foi ungido. Ele diz que ele foi ungido para evangelizar os pobres. E esse evangelizar os pobres, então Jesus só vai evangelizar os pobres? E quem é rico? Quem tem bastante recurso? Esses não precisam de Jesus? Não, queridos, não é desse tipo de pessoas que Jesus está falando. Os pobres aqui, Jesus está dizendo assim, essas pessoas precisam ter contato com o reino de Deus. Porque onde chega o reino de Deus, aí chega o poder de Deus e chega a bênção de Deus. E a bênção de Deus, o reino de Deus, não é para um grupo de pessoas, é para todas as pessoas. Existe até uma teoria aí, né, de algumas pessoas que diz que o reino é só para alguns. Não, o reino é para todos. Jesus morreu na cruz para todos. Ele pagou o preço por todas as pessoas. É bem verdade que o preço só se torna válido na vida daquele que o aceita. É o que está em João 1,12. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito. Então só tem direito quem? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jesus morreu e pagou o preço por todos. Então quando chega o reino de Deus, o reino de Deus chega para trazer a bênção para todos. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, então você era pobre, agora você já não é mais. Agora você pertence ao reino de Deus. Amém? Você era pobre de espírito, você era pobre de entendimento, você era pobre porque você não conseguia entender as coisas do reino, as coisas de Deus. E Jesus está falando disso, olha, eu vim para, eu sou ungido para trazer essa libertação, eu sou ungido para evangelizar os pobres, ou seja, para trazer o reino de Deus para vocês. Foi quando o anjo do Senhor se apresentou para os pastores. Lembra quando Jesus nasceu? A Bíblia diz que Jesus nasceu, ele foi até Belém, porque José era descendente de Davi, tinha o recenseamento e ele tinha que ir para a cidade de nascimento para fazer isso. E quando ele vai, leva Maria, sua esposa, e quando eles chegam lá, a cidade estava cheia, imagina o tamanho dessa cidade, né, cidade de Belém, e não tinha lugar na hospedaria para eles. Eles tiveram que ir, ficar ali com os animais, e Jesus acaba nascendo ali naquela manjedoura, num lugar simples, num lugar humilde, e Jesus nasce ali. E quando Jesus nasce, a Bíblia diz, né, que havia os pastores que estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos, e o anjo do Senhor vai até eles, né? O anjo do Senhor vai até os pastores, aonde os pastores estão, e o anjo vai dizer para eles assim, ó, não vos espante, é que eu vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Aí o anjo vai dizer assim, é que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então, quando Jesus chega, o nascimento de Jesus, e aqui agora Jesus está dizendo que ele vai evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres é chegar ao reino de Deus. É o nascimento de Jesus. É boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. Para todo o povo. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, essa boa notícia já faz parte da sua vida. Amém? Já faz parte da sua vida. E o anjo do Senhor diz, que trago boas novas de grande alegria. Então, se você está triste, eu quero te dar um conselho. Se alegre. Você tem o Salvador com você. Em nome de Jesus. Amém? Ele está com você. Evangelizar os pobres. E aí ele vai continuar dizendo, né? Evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Olha o que o reino de Deus vem fazer, queridos. É libertação aos cativos. Jesus veio para libertar as pessoas.
E o que é libertar as pessoas? É quebrar aquilo que amarrava. É quebrar os cativeiros, é abrir as portas, é dar condição, é fazer com que aquilo que prendia não prenda mais, aquilo que segurava não segure mais, aquilo que não dava não tem mais domínio, não tem mais força, não tem mais poder sobre a vida das pessoas. Isso é libertação aos cativos. A Bíblia diz que daquilo que eu sou servo, eu me torno escravo daquelas coisas. E infelizmente hoje tem muita gente que acha que é livre, mas é escravo. Acha que pode tudo, mas não pode nada, porque não consegue nada. E tem muita gente presa, e são prisões espirituais, são prisões emocionais. E muitas pessoas estão presas. Muitas pessoas estão presas debaixo do jugo do diabo, o inimigo prendendo, amarrando, segurando, quebrando famílias, lares destruídos, e o inimigo está lá. Tem gente que acha que ele nem existe. Uma das estratégias do inimigo é esse: achar que ele não existe. E quanto mais as pessoas acham que ele não existe, aí ele mais bagunça na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que a nossa luta, a sua, a minha, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. E ela vai relatar uma série de espíritos malignos que é a nossa luta. E ela vai relatar que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então há uma milícia de coisas malignas que luta contra mim e contra a sua vida. E Jesus veio nos libertar desse inimigo. Por isso, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, o final do versículo 8 diz que o Senhor, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Quais eram as obras do diabo? Prisão, algemas, cadeias, né? As pessoas estavam presas e Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, para pôr em liberdade os cativos. Amém? Você está em liberdade aí? Você é livre? Amém? Você é livre. Você faz o que você achar que você deve fazer, porque você é livre para escolher. Quem não é livre não tem escolha, queridos. Acaba fazendo o que não quer fazer. Aí depois fala assim, não sei por que eu fiz. Mas ele já fez. Por quê? Porque não é livre para tomar a decisão. E ninguém precisa falar para você, não faça isso, não faça aquilo. Você sabe o que tem que fazer. As pessoas sabem. Porque nós viemos lá do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão comeu daquela árvore que não era para comer, entrou o conhecimento do bem e do mal. Todas as pessoas sabem fazer o bem e sabem fazer o mal. O problema é que uma boa parte das pessoas, por estarem presos, eles serem cativos, eles pendem mais para fazer as coisas do mal. E a grande maioria das pessoas são as pessoas que ainda estão presas no sistema. Por isso que acabam fazendo as coisas má. Por isso que Jesus veio trazer libertação aos cativos. João 8,36 diz, né? Se o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora você já parou para pensar por que a Bíblia diz verdadeiramente sereis livres? Porque tem muita gente que acha que é livre, mas não é livre de verdade. É livre só de achar e não de verdade. E Jesus, ele vai continuar. Ele vai continuar aqui, né? Libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, e ele vai para pôr em liberdade os oprimidos. E aí ele vai terminar com o versículo 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Então o reino de Deus, Jesus vem ministrando, vem realizando toda essa obra, libertando, curando, ungindo, separando, evangelizando. E ele termina: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor é abrir a porta da graça para que as pessoas possam entrar. Quando Adão pecou, a porta se fechou. Deus tirou o homem do jardim do Éden, colocou os querubins para cuidar lá e a porta se fechou. Quando Jesus vem, Jesus então abre a porta. O ano aceitável do Senhor é a porta da graça que está aberta para que todos possam entrar. O ano aceitável do Senhor ainda está valendo. Foi de ontem, mas está valendo hoje. Por isso o tema da mensagem: o de ontem continua hoje. A porta ainda está aberta. A porta da graça continua aberta. E ela vai permanecer aberta até um negócio que nós chamamos de arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, então aí a porta se fecha. Mas enquanto chegar o arrebatamento, o ano aceitável do Senhor a porta está aberta. A porta da salvação, a porta da graça. Por isso Jesus disse: o ano aceitável do Senhor. Abriu-se a porta da graça. Chegou o tempo de salvação, chegou o tempo de perdão, chegou o tempo de libertação, chegou o tempo de restauração. É isso que Jesus está dizendo ali na sinagoga. É o que Jesus está falando em Nazaré. É o ontem, que continua hoje, que é as mesmas coisas que está valendo para nós hoje, queridos. Jesus veio promover tudo isso para nós. E tudo isso está ao nosso alcance. Então, se você está preso em alguma coisa, Jesus já te libertou para isso. Se você está preso em algum negócio que fala: eu não sei, eu não consigo parar com isso, Jesus já te libertou desse negócio. Você já recebeu a unção de libertação dos cativos. Você já não é mais cativo. Você já se libertou. A salvação já chegou para você. A graça, a evangelização dos pobres, a graça de Jesus já está sobre a sua vida. Ela já está em você. Você já é salvo. Já chegou. O reino de Deus já chegou até você. O ano aceitável do Senhor já chegou até você. As coisas de ontem continuam valendo hoje. As coisas que Jesus disse em Nazaré continuam valendo para nós hoje, aqui, hoje, agora, nesse momento, para todos nós. Ela continua valendo. E Jesus, ele vai falar todas essas coisas. Jesus é muito joia, né? Ele vai falar todas essas coisas. Aí ele vai fechar o livro. Vai devolver ao assistente, o assistente vai pegar o livro. E Jesus se assentou-se. E a Bíblia diz que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Imagina a cena agora. Jesus fala tudo isso. Aí Jesus se assenta, devolve o livro, se assenta e fica assim, olhando para aquele povo, olhando para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que os olhos de todos estavam nele, como de todos vocês que estão em mim aqui, ó. Mais ou menos assim, todo mundo olhando para Jesus. E eles ficam esperando: e agora? O que ele vai fazer? E agora? E aí Jesus vai dizer algo maravilhoso, né? Jesus é muito interessante. O versículo 21, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus olha para aquele povo e fala assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus está dizendo assim: hoje começa esse tempo que eu acabei de falar para vocês. Hoje começa esse novo tempo, esse mover
essa nova forma de viver, esse novo jeito, essa unção de graça, essa unção de libertação, essa unção que ninguém pode prender, ninguém pode amarrar, hoje começa a valer em nome de Jesus. Amém? Seria mais ou menos como dizer assim, olha, vamos marcar um dia para a gente começar a fazer tal coisa, aí chega o dia. Hoje chegou o dia, vamos começar a fazer. Então, a partir de hoje está valendo. Jesus estava dizendo isso. Hoje se cumpriu as escrituras que acabaram de ouvir. A partir de hoje está valendo isso. E tudo que não for disso, não vem de mim. Tudo que estiver fora disso, não vem de mim. O que vem de mim é isso. É isso que está valendo a partir de hoje. Amém, queridos? Não sei se você consegue entender o que Jesus fez por nós naquela cruz. O que Jesus realizou por você naquela cruz. Hoje começou e nós fazemos parte disso. Você faz parte de tudo isso. E nessa noite o reino de Deus, ele quer se manifestar sobre você. Ele quer se manifestar sobre a sua vida. Você não precisa viver debaixo do jugo do mundo, porque você não pertence mais ao mundo, você pertence ao reino de Deus. O mundo nós estamos, mas o mundo não mais manda, domina a minha vida. Quem conduz a minha vida e quem dirige os meus passos não é o mundo, é Jesus, porque eu faço parte do reino dele, e eu estou dentro desse texto, eu estou dentro dessa palavra que ele liberou lá em Nazaré da Galileia, que era de ontem, mas que continua valendo hoje. Continua valendo hoje, para mim e para a sua vida. Agora, nós precisamos começar a entender essas coisas e começar a ter essas coisas bíblicas como verdade para nós. Ah, mas comigo não é bem assim. Pode ser que não seja bem assim, mas a Bíblia continua sendo assim. Deus tem os meios e as formas de trabalhar. A Bíblia diz que Deus tem uma multiforma. Então imagine, tudo que você imaginar a forma de Deus trabalhar, Deus vai ter uma que você ainda não imaginou. Por isso que Deus surpreende a gente, né? Eu não sei se já foi surpreendido por Deus em alguma coisa. Já foi surpreendido por Deus em alguma coisa? Amém? Uma vez eu fui surpreendido por Deus num negócio muito interessante. Isso já faz, acho que uns 15 anos atrás, não lembro mais. Eu tinha um desejo de andar de avião. Sabe, um desejo. Você tem desejo também? Eu também, de vez em quando, tenho uns desejos bobos aí, mas de vez em quando tenho uns desejos. Aí eu comecei a criar esse desejo no meu coração de andar de avião. Falei, mas como que eu vou andar de avião? Minha família mora tudo aqui perto. Eu viajo mais de carro, né? 500 quilômetros de avião, né? Mas foi criando aquele desejo no meu coração. Um dia aconteceu um negócio interessante. Uma pessoa precisava fazer uma viagem e veio, me convidou e queria que eu fosse junto com ela. Eu falei, mas para onde? Aí ela falou, e vai do quê? Vai de avião. Eu falei, e quanto custa? Você já pensa logo assim, né? Quanto custa? A pessoa falou, não custa nada. Eu falei, mas como que não custa nada? Andar de avião tem que pagar, né? Como não custa? Não, você vai comigo e você não vai pagar nada. Eu falei, bom, já começou a melhorar, né, Jesus? Porque eu tinha o desejo, né? Eu tinha o desejo, aí veio o convite. O que aconteceu? Eu acabei indo fazer essa viagem de avião, fui, fiquei uma semana, voltei e não gastei 1 centavo. Até a lembrancinha que eu ia comprar para a Luceni, a pessoa não deixou eu pagar. Não, você está comigo, você não vai pagar nada, eu vou pagar para você. E pagou, só para realizar um desejo do coração. Por isso eu creio nesse poder, esse poder que vem e nos surpreende em algumas coisas. E às vezes, querido, nós somos muito pequenos diante da grandeza que Deus pode fazer. E às vezes a nossa mente, por vir de um sistema muito bloqueado, por uma série de fatores, a gente vai deixando essa mente bloqueada limitar o poder de Deus nas nossas vidas.
Nós precisamos abrir e crer no poder de Deus. Crer que Deus continua sendo Deus. O Deus que estava em Nazaré continua sendo Deus, Ele continua conosco e Ele vai continuar até o fim. Foi o que ele disse para os discípulos lá, os apóstolos. Mateus 28, 18, ele começou a falar lá, chega no 20, ele fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a porta se fechar. Ou seja, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E nessa noite nós precisamos começar a despertar. Você não precisa ficar mais refém do sistema. Você não precisa ficar mais refém das coisas deste mundo. É óbvio que você está no mundo. Jesus mesmo disse, se fosse para tirar, tinha que tirar todo mundo aqui do mundo. Ele vai tirar, mas não chegou a hora ainda. Quando chegar a hora, ele vai tirar. Mas nós não precisamos deixar esse mundo influenciar a nossa mente, a nossa caminhada como cristão, como filhos, como servos de Deus. Amém? E Deus quer que você lembre aí no teu coração que você faz parte do reino de Deus. Amém? Você faz parte do reino de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, você faz parte do reino de Deus? Se ela faz, fala, dá um sorriso para ela, pode ficar feliz, porque você está no melhor reino. Você está num reino abençoado, num reino próspero, num reino que tem poder, um reino que um reino que pode reverter tudo e todas as coisas para abençoar você, para fazer de você o que Deus planejou que você seja. O mundo planejou você de uma forma, mas Deus planejou você de forma diferente. Sabe quando Deus começou a planejar você? Ele começou a planejar você quando a substância, essa físico que você tem aí, com tudo que você é, quando a substância estava sem forma. Dá para imaginar um negócio desse? Salmo 139. A substância informe. Lá ele começou a dar forma. E ele começou a planejar. Ele começou a arquitetar, pensar, sonhar, até chegar hoje, até chegar agora, até chegar esse horário a qual nós estamos aqui nesse lugar. Deus vem sonhando com você. E Deus vem planejando todas as coisas para você. Em nome de Jesus. Amém? Se eu fosse você, eu dava um sorriso. Oh, glória a Deus. Deus tem planejado, Deus tem sonhado comigo. E Deus quer levar a gente para essas coisas, querido. Porque uma coisa é certa. Deus não conta com o mundo. Deus conta com os filhos. Amém? Quando você passa um aperto, uma situação complicada, para onde você corre? Você corre para a família, não é? Você está na família de Deus. E Deus conta com você. E da mesma forma que Ele conta com você, Ele cuida de você. Em todas as circunstâncias. Amém? Por isso o tema dessa mensagem ontem continua valendo hoje. A gente lê a Bíblia e fala assim, isso foi para ontem. A gente lê as histórias bíblicas, os relatos e fala assim, isso foi para o tempo de Jesus. Não. O ontem continua valendo hoje. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Quero orar por você. Quero pedir ao Espírito Santo que Ele abra o teu entendimento. Abra o teu entendimento para as coisas que Ele tem com você. Os projetos que Ele tem com você. Os sonhos. Talvez Deus vai começar a te dar sonhos. Levar você a pensar em coisas que você não pensava. Sabe? De repente você vai se pegar pensando, meu Deus, eu estou pensando nisso, por quê? E você vai parar e vai começar, Senhor, por que eu estou pensando nisso? Por que isso veio à minha mente agora? Por que isso está brotando aqui dentro de mim, Senhor?
E o Espírito Santo vai começar a dar vida dentro de você. Ele vai começar como ele fez com a vara de Arão, ele vai começar a fluir. Ela vai começar a florescer dentro de você. E Deus vai começar a conduzir você dentro dos planos, dentro dos projetos, das coisas que Ele preparou para você, porque Ele tem coisas maravilhosas para você. Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas que vai trazer uma alegria, uma satisfação para o teu coração. Mas Ele precisa trabalhar isso na sua mente, quebrar algumas barreiras, quebrar algumas muralhas. Talvez algumas muralhas pequenas, talvez outras como Jericó. Mas essa noite Deus está movendo e movimentando para nos levar a viver os planos e os projetos que Ele tem conosco. Não tenha medo de sonhar com Deus. Não tenha medo de planejar com Deus. Porque Ele é amigo fiel, que sempre vai estar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que está aqui nessa noite. E conforme essa palavra que foi ministrada, que tudo o que veio do Senhor, que isso seja gravado no nosso coração, Senhor. Nós somos o teu povo, somos os teus filhos aqui reunidos. E não queremos viver e nem mostrar para ninguém aquilo que nós não somos e nem precisamos ser. Nós só queremos viver o teu plano e o teu projeto com cada um de nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre no coração de cada um de nós aqui nessa noite a tua vontade, o teu querer, o teu plano e o teu projeto, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, se há alguém aqui preso, talvez numa experiência ruim, uma experiência do passado, talvez um fato que entristeceu, Senhor, nessa noite, que ela seja liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, talvez ainda aprisionado em algum vício, aprisionado em alguma coisa que insiste em permanecer, que essa pessoa seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, se alguém aqui que tem caminhado nessa terra, mas ainda está um pouco distante do Senhor, que esta noite, Senhor, o Senhor a puxe para perto, que o Senhor a traga para perto de Ti, meu Pai, que ela sinta aí o Senhor puxando ela agora, para perto de Ti, e que ela possa reclinar no peito do Senhor, assim como João fez, para sentir, Senhor, o cuidado, o toque, o carinho, o afago do Senhor com ela nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma noite de intimidade, uma noite de firmar compromissos e uma noite de desenvolver relacionamentos com o Senhor, meu Pai. Assim eu oro, abençoa o teu povo, a tua igreja, e que nós juntos, como povo do Senhor, possamos continuar firmes, porque a porta está aberta e nós queremos permanecer nela até que o Senhor venha. Assim eu oro e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você continue firme com Jesus. Você está no caminho certo, em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: você está no caminho certo. Amém? E fala para ela assim: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Você está no caminho certo. Quando nós estamos no caminho certo, dá tudo certo. E tudo fica certo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, que você lembre dessas palavras, mova na direção de Deus
e deixa o Espírito conduzir os teus passos, direcionar a sua vida. E você vai viver tudo o que Deus planejou para você em nome de Jesus. Amém?